3. Diz o... Se na verdade fosse em dinheiro que a humanidade fosse pagar tão grande dívida, tão alto preço, bem reconheço, verbas não há. 33 anos de sofrimento, quanta tormenta ele sofreu. Foi rejeitado, crucificado para comprar você e eu. Sou devedor, grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor. Começou a programação, viu, amor? Minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida. Oi, ah. Em minha Bíblia, quando estou lendo, vou revivendo a triste cena. Eu vejo um homem sofrer calado, ser imolado. Ninguém tem pena. Vejo seu rosto ensanguentado, vejo em seu lado outras feridas, espinhos cravos, e nesse alvo vejo o resgate da minha vida. A gente entra em... Sou devedor. 1 minuto. Grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor da minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida por Cristo Jesus, meu Senhor.
ressuscitou e vivo está. Irmãos, ouvintes que estão conosco mais uma vez, nessa programação maravilhosa, a qual Deus tem nos permitido, né, reunir em torno de sua palavra, e como temos feito, irmãos, contando, acompanhando, que tem sido abençoado através do culto que tivemos ainda há pouco à noite, e que durante a semana tem participado da programação e pode contribuir conosco, nos enviando o seu destaque, trazendo para nós uma escritura, contribuindo assim para que esta programação venha atingir o objetivo, que é nos proporcionar um pouco mais de tempo em torno da palavra de Deus, sabendo que tudo é provisão de Deus para nós. Você está aí, nós estamos aqui com esta intenção de mais uma vez sermos abençoados através de tudo que vamos conversar, vamos ouvir, você vai comentar, e sendo assim, nós todos juntos seremos abençoados ao término de mais essa programação. Essa é a nossa grande expectativa. E estamos juntos aqui hoje, eu, irmão Cássio e irmão Abel, e eles agora vão também dar a você que está já conectado conosco o seu boa noite. Irmão Cássio, boa noite com Jesus, meu irmão. Amém, boa noite com Jesus, irmão Cardoso, irmão Abel, irmãos que estão juntamente conosco, reunidos, né, depois de um dia abençoado, depois de termos aprendido muito de Deus. Nós aprendemos muito, mas não aprendemos tudo. Então, cada reunião a gente vai nessa expectativa maravilhosa de aprender um pouquinho mais. E é para isso que nós estamos reunidos esta noite, para junto compartilharmos do que Deus tem de melhor, que é a sua palavra. E Deus possa então nos ajudar a tirarmos proveito desse companheirismo em torno de sua palavra. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Amém. Amém, irmão Cássio, amém. Irmão Abel Rodrigues, boa noite com Jesus, meu irmão. Amém, glória a Deus, boa noite com Jesus Cristo, a todos que estão nos acompanhando. É maravilhoso estarmos juntos, unidos, sabendo que todos nós passamos por lutas, por provas, mas Deus sempre nos dá motivos para dar glória a Deus, dar aquele grito de vitória, porque nós somos mais que vitoriosos. E essa programação é para nos ajudar a crer cada vez mais nisso, porque nós não podemos duvidar que somos vitoriosos, nós não estamos derrotados, como o irmão Brana diz. E nós cremos que nós vamos sair daqui mais confiantes ainda do que quando nós chegamos. Deus abençoe a cada um de vocês. Participe. É isso, irmão Cardoso? Amém, amém. Irmão Abel, essa programação é isso, ela é participativa nos domingos, e nós sempre temos aqueles irmãos que são já frequentes conosco, e eu creio que já estão a postos aí também, com seu destaque para contribuir para a nossa programação. Meus irmãos, nós queremos já, então, entrar em nosso tema de hoje, e eu queria ler aqui a escritura que está no Evangelho segundo João, capítulo 8, os versos 31 e 32, aonde está escrito assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele:
Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. O Senhor abençoe a sua palavra. Conhecer a verdade. O que é a verdade, irmãos? Esse é um tema que, na verdade, precisaria de dias para discorrermos sobre tudo que temos relacionado ao que é a verdade. Partindo do ponto que Jesus pronunciou, dizendo: eu sou a verdade. Também dizendo: a minha palavra é a verdade. E nós, irmãos, estamos estudando a mensagem, a igreja e sua condição. E nesta mensagem, nós passamos aqui pelo parágrafo 47, 48, e aconteceu aqui um pequeno evento, um momento que chama atenção quando o assunto é sobre o que é a verdade. Aqui o irmão Brana disse: eu tenho uma pequena cruz pendurada na frente do meu carro. E alguém disse para mim, ele, você sabe que isso é um emblema católico? Eu disse: desde quando católicos tiveram a opção pela cruz? Nunca. Isso não é um emblema da fé católica. Isso é um emblema da fé cristã. Católica é um santinho morto de Maria ou alguma pessoa morta que eles adoram. Nós não adoramos pessoas mortas. Nós não adoramos Santa Cecília e todos esses diferentes santos. Isso é catolicismo, o que é uma autoforma de espiritismo. Porém, a cruz representa aquele que morreu e ressuscitou novamente. Veja bem, meus irmãos, o fato do irmão Brana carregar aquele pequeno crucifixo no seu carro chamou a atenção daquele irmão, com certeza pentecostal, que é conhecedor de que nós não devemos ter imagens de escultura. Não é assim? Agora nós precisamos encontrar o centro das coisas. Então, saber o que é verdade e o que é história inventada. E nós sabemos que o diabo ele tem pervertido a verdade. Esse é o seu ponto forte do seu trabalho. Ele pega a verdade e muda um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e aí você já começa. Você volta lá no Éden e encontra que ele simplesmente acrescentou a palavrinha de 3 letras, não, em meio à verdade que Deus havia dito, e torceu tudo. Quando ele disse, certamente não morrerás, ele pegou a verdade e a transformou numa mentira. Torceu o que era a verdade. E aquilo trouxe, então, todo o transtorno, porque a segurança para nós é ficar atrás da verdade, que é a palavra de Deus. E aqui o irmão Brana, então, se encontrou com uma pessoa que estava embaraçado com essa pequena colocação, posição que o irmão Brana tomou. Né? Muitos de nós têm esse conceito de que cruz representa o catolicismo. Mas o irmão Brana, profeta de Deus enviado para nós,
veio trazer a verdade sobre o que isto significa. Aí você vai voltar lá no deserto, vai encontrar que Moisés mandou fazer aquela serpente de bronze. Você vai encontrar que Deus mandou Moisés mandar esculpir 2 querubins ficavam em cima da arca. E tudo isso criou certo problema com alguns, porque isso estava causando um contraste com o que era a verdade. Mas, irmão, quando você realmente se posiciona em crer em toda a palavra, então Deus vai fazer você enxergar o motivo pelo qual isso ou aquilo tem sido colocado naquela posição. E aqui o irmão Brana mostrou para nós, a cruz representa o quê, irmão? Representa aquele que morreu e ressuscitou. Ou seja, foi lá na cruz, aonde todo o pecado, toda a culpa foi crucificada. Ali ficou. E ele voltou para nos conduzir no caminho da verdade, nos fazendo entender o que é a verdadeira vontade de Deus, né? E aqui, olha, na mensagem Véu Adentro, no parágrafo 10, o profeta disse: é um dia maravilhoso. Estou certo de que sobre nossos olhos tem havido um véu. Mesmo nos crentes, preste atenção, meu irmão, que não nos permite ver o que ocorre ao nosso redor. Você sabe, irmão, a dimensão aonde estão os santos não está tão distante de nós, não. É questão de dimensão, como nós dizemos. Eles estão aqui próximo. Os anjos se acampam ao nosso redor. Mas devido a um véu, muitas informações, muitas teorias, muitas ideias, então embaçam a visão espiritual. Um véu que não nos permite ver o que ocorre ao nosso redor. E muitas vezes a pessoa guiada espiritualmente se torna mal entendida pelas pessoas do mundo, porque é tão estranha e rara a vida do que vive completamente rendido ao Senhor. Para o mundo é algo totalmente esquisito, mas é viver a verdade do Evangelho. É você viver confiado de que as promessas são verdadeiras, são presentes, são para nós. Então você se posiciona sabendo o que é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Seguindo nesse caminho, ele é absoluto para nós. E eu tenho essa pequena frasezinha aqui, ó. A verdade não é relativa. Veja bem, não existe. A igreja A diz que é assim, mas a igreja B diz que é assim, e está tudo certo. Não pode. A verdade não é relativa, não depende do pensamento de A, de B ou de C. A verdade é absoluta. É o que está escrito. O que está escrito é a verdade. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Ele é sempre o mesmo. A sua primeira decisão nunca muda. É sempre aquela. Porque ninguém vai ensinar ele a fazer melhor. Aquilo que ele decidiu é a melhor opção para nós. Ele proveu o que havia de melhor para os seus filhos, a sua palavra. Nós ficamos atrás da palavra e ficamos seguros de que vai dar certo. Vamos vencer.
Amém? Aleluia. Glória a Deus. É isso. Deixa eu passar um pouquinho para os meus companheiros que estão também aí com o alforje cheio para trazer as suas participações, contribuindo com o nosso tema. A palavra é a verdade, irmão. Absoluta. Você crê nisso? Nós cremos nisso. Amém? É isso. Irmão Cássio, como é que está aí, irmão Cássio? Conseguiu a conexão novamente? Amém, irmão Cardoso. Agora... Tá tudo bem aí, irmão Abel? Tá aparecendo imagem? Tá, a gente resolve. Agora sim. Amém. Aquilo que traz a transparência das escrituras. É como se a mensagem fosse aquela folha que se usa no retroprojetor, né? Coloca ali, então a imagem se projeta e você consegue ver com nitidez. É exatamente isso que é a mensagem. O irmão Cardoso usou hoje a mensagem Trindade Explicada. Eu não estou com ela em mãos aqui, né? Mas eu recordei de um momento que o profeta viveu, que ele relata nela, de que quando surgiu então a primeira denominação do pentecostalismo, que foram os trinitarianos, mais tarde intitulados, né, de assembleianos, o profeta disse que ali havia simplesmente aquele grupo, mas no meio deles então surgiu uma ideia de algo diferente, de você ver aquilo da Bíblia de uma maneira diferente. Então, o irmão Cardoso falou de esse paralelo aí, porque a única coisa que nós temos que ter segurança é exatamente isso, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o nosso absoluto. Não existe nada maior para nós do que a palavra. Jesus, né? Tem uma verdade a respeito do assunto. Então, porque se nós defendemos o só Jesus, nós caímos no extremo, então, do unicismo. E Deus é um Deus trino, mas é lógico que nós compreendemos a revelação dessa trindade de Deus, de manifestações, de ofícios, de atributos. Então, o profeta disse, isso foi um espírito que apanhou vocês e colocou um contra o outro, mas nem você está correto e nem ele. Existe uma verdade. Ele disse, a verdade é a Bíblia, é a palavra. Então, chegaram para Jesus em São Mateus 22, a partir do verso 24, você vai ler isso, porque havia ali uma dissensão entre eles. Uns criam na ressurreição e outros não criam, mas trouxeram então um quadro para Jesus e eu quero ler aqui, a partir do 24. É bem antes um pouquinho, mas eu vou ler a partir do 24. Dizendo, mestre Moisés, disse, se morrer alguém, não tendo filho, casará o seu irmão com a mulher, dele suscitará descendência a seu irmão. Isso era a lei. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão.
Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o sétimo morreram, né? Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Isso não deixou descendência, né? Aí vem a pergunta deles, no 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram. Quer dizer, eram homens que deveriam deter a verdade de Deus em seus corações. Aí Jesus disse para ele, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, ou seja, não tendo o conhecimento da verdade, nem o poder de Deus. Então, Pilatos, quando encontrou com Jesus, teve lá a sua oportunidade em São João, é no capítulo 18, verso 39, depois de ter analisado Jesus em tudo e não ter encontrado nele nenhuma falta, deixa eu ler um pouquinho antes. Disse-lhe, pois, Pilatos, 37, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Quer dizer, daquilo que estava escrito. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém. Então não há confusão nenhuma na mente, na cabeça de quem é da verdade, nascido da verdade, porque a revelação da verdade está nele. Jesus disse em São João 17, um pouquinho antes aqui, 17, orando, ele disse, Pai, santifica-os na verdade. Aí Pilatos veio aqui, no verso 38, disse-lhe Pilatos, essa interrogação de Pilatos, que é a verdade? Uma boa pergunta, né, irmãos? O que é a verdade? Jesus disse, a tua palavra é a verdade, se referindo àquele que a escreveu através dos profetas. Então, irmãos, esse é um conhecimento que nos dá segurança, uma segurança plena de poder, então, dizer, como disse João, sem embaraço nenhum. Porque você vê o mundo denominacional, quando parte alguém para o Senhor, é um escândalo colocar a cruz na sepultura de um deles. Já pensou? A cruz é um símbolo do catolicismo. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A cruz não é um símbolo do catolicismo, a cruz é um símbolo de maldição, segundo a lei. E nós amamos esse símbolo da cruz porque ali ele, Jesus, a própria verdade, ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então ele foi o pagamento daquela maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Paulo vem e diz, se ele se fez maldição por nós. Mas há uma repreensão sobre o revelado pelo mundo religioso em decorrência da cruz. Bom, irmãos, nós tivemos, eu quero ser breve, nós tivemos uma irmã lá em São Gonçalo que escandalizou, porque na nossa plataforma tinha uma cruz.
É a revelação da verdade que não tem. O profeta tinha 3, até hoje tem no tabernáculo branco. Foi ali, Paulo diz que ali ele pegou aquela cédula que era contrária a nós nas ordenanças divinas e cravou ali. Ó. Então, não existe verdade maior do que essa que nós ouvimos o nosso profeta falar, com muita propriedade. A verdade é que a cruz é um símbolo do cristianismo e Constantino, sabendo disso, olha aqui a verdade da história. Constantino sabendo, porque os cristãos se identificavam fazendo uma cruz no chão para mostrar um ao outro que eles eram cristãos, que eles defendiam a mesma bandeira. Mas a sagacidade de Constantino, ele descobriu isso, e então ele disse que teve aquele sonho, aquela pseudo-revelação nos céus e uma cruz, né? Então ele queria tomar o símbolo do cristão para eles, a fim de unificar a fé, e por conta daquilo ele trouxe a morte de mais de 68 milhões de cristãos que amavam e que conheciam a verdade. Então, nós somos gratos ao nosso Deus por nós termos a revelação. E nós sabemos que é à sombra da cruz que nós estamos refugiados. É a nossa alegria saber disso. É uma proteção para nós. Amém. Irmão Cardoso. Amém, irmão Cássio. É maravilhoso nós relembrarmos de tudo isso, né? Irmão Cássio lembrando aí que realmente o irmão Brana se posicionou entre aqueles dois extremos e mostrou para eles o centro. Aonde é que está a verdade? A verdade está bem no centro, guardada, protegida pelo Senhor nosso Deus. Estava olhando aqui também, lembrando aqui, olha, Lucas capítulo 16, no verso 16, aonde está escrito: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega forças para entrar nele. E, meus irmãos, se você não conhecer a verdade, você se embaraça com aquelas histórias inventadas em torno da verdade. Aqui muitos se baseiam para dizer que não existe mais profeta depois de João. Acabou ali, né? Mas você, conhecedor da verdade, sabe muito bem que logo depois de João estava Jesus, o profeta dos profetas, né? E que ele mesmo anunciou que ele enviaria profetas para nós. Por quê? Porque Deus não muda. A maneira que ele estabeleceu no princípio, ele mantém todo o tempo. E ele sempre tratou com seu povo através desta boca, e é o seu profeta, né? E nós estamos crendo que estamos no que é verdadeiro. A mensagem sora da segunda vinda de Cristo, trazida a nós através de um profeta. Não é assim, irmão Abel? Vamos lá, irmão Abel, é o senhor, e as participações, o senhor já pode também, depois da sua participação, já trazer para nós o que nossos irmãos enviaram para a gente acerca do assunto que estamos falando. Com você, meu irmão. Amém, irmão Cardoso. Glória a Deus. As coisas parecem tão fáceis. Oi? Amém. Agora vocês estão ouvindo, né? Glória a Deus. Irmão Cardoso, até em casa, sentado na cadeira, a gente treme. Não adianta. A gente conhece o valor e a importância, a responsabilidade de falar com aqueles que... com almas, né? E seguindo o que o irmão Cardoso estava falando, todo homem tem que empregar força.
E ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto, né, para o reino de Deus. Então nós não podemos nunca pensar em olhar para trás. Nós temos que pensar sempre em seguir em frente, agarrados com a verdade, porque como nós ouvimos o que os nossos irmãos estavam falando aí, eu me lembrei da filha de Herodias, né? Ela continua dançando diante do rei. Ela não parou, né? A escritura se repete. Então, as sistemas religiosos, eles continuam pregando a mesma coisa que a mãe prega, né? Mas alguns conhecem, poucos, né? Aqueles pequenos, de pouco estudo, conhecem a verdade. E até aqueles que têm muito estudo, mas que têm revelação. O que faz a diferença? O que faz a diferença é a revelação. Como está escrito, né? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós, né? Vós conheceis. Então, há um povo diferente, conhece a verdade, conhece o que é a verdade, conhece quem é Deus, conhece qual a importância dele, o que ele está fazendo agora, a forma que ele está agindo. Nós sabemos que a palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Mas também, pela palavra, muitas pessoas se perdem. Usando a Escritura, tendo a Escritura em mãos, muitas pessoas vão se perder também. Nós vemos que Satanás, ele perverte, né? Como o irmão Cardoso estava falando. Ele perverteu desde o princípio. Desde o Éden, ele falou a palavra, mas com uma coisinha a menos, uma coisinha a mais, né? Então, ali estava a Escritura, estava o que Deus havia dito, mas que tinha uma coisinha a mais. E o próprio Jesus diz que nós, né, estaríamos como cordeiros em meio aos lobos. E existem muitos lobos hoje que estão com a Escritura na mão, mas que estão colocando um pouquinho a mais. O que adulterando, pervertendo o que realmente é o genuíno. Mas nós cremos num profeta que nos trouxe de volta a palavra original, né? Que nos fez ver o que havia sido perdido durante os tempos e voltar àquela fé dos apóstolos e dos profetas, onde nós cremos em um só batismo, temos uma só fé e sabemos a importância do nome de Jesus Cristo sendo invocado no batismo, sendo invocado sobre nós. Isso é importante, meu irmão. Agora, nesse livro aqui, de volta à palavra original, tem um texto que diz assim: Deus precisa de homens que queiram sofrer pelo seu nome e não pela Trindade. Deus precisa de homens que queiram sofrer pela verdade e não pela inverdade, não pela meia verdade, né? Agora, meus irmãos, Satanás, ele sempre vai tentar te alcançar usando o que está escrito, né? Ele vai te mostrar o que você não conseguiu cumprir, o que você não conseguiu fazer, porque a Escritura, ela traça requisitos, né? Mas você nem sempre você vai conseguir cumprir todos, porque você é humano, é falho. E o que te faz perfeito é o sangue.
Mas Satanás vai tentar te mostrar coisas e tentar te convencer que você não é digno, que você não pode prosseguir, que você não tem força. Mas é aí que você vai ter que usar a palavra, porque a palavra é que é a verdade. Eu me lembro da mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, eu me lembrei, dela. E o irmão Brana, ele vai falando sobre caminho. Um caminho que os canais, que Satanás tenta fechar. Mas veja o que o irmão Brana diz aqui no parágrafo 290 da mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Ele diz assim: e que é a palavra? A Bíblia diz, o que acabamos de ler, o Espírito de Deus é a palavra. O veem, observem bem, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito, de qual Espírito? Do Espírito que entra em você através da mente. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. E com que combate esse Espírito? Que combate o Espírito Santo? Com as sensações? Com os sentidos? Não. Com a palavra. Glória. Com que combate? Com os sentidos? A palavra. A palavra. O Espírito Santo combate com a palavra de Deus. Veja, meu irmão, é com isso que você vai combater o que Satanás está tentando te impor, o que Satanás está tentando te acusar. É com a palavra. O Espírito de Deus enfrenta diretamente ao diabo e lhe diz: está escrito. Olha, está aqui a verdade. Amém. Está escrito. Então o diabo foge. Você quer fazer o diabo fugir? Diga a verdade para ele. Diga a palavra. Ela que é a verdade. Satanás, está escrito, eu tenho a verdade dentro de mim. Você pode mentir o quanto você quiser, mas o Espírito de verdade está comigo, habita em mim. Eu tenho essa verdade dentro de mim. Eu conheço. E que faremos? Tomaremos a espada, a qual é a palavra de Deus, e com que a agarraremos? Com a mão da fé. Com a mão forte da fé. É a espada de 2 fios. A Bíblia diz em Hebreus 4 que é uma espada aguda de 2 fios, a qual corta ao entrar e ao sair. Irmão, que deve fazer você? Deixe que o Espírito entre em seu coração, abra sua mente e diga: tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Você faça isto, irmãzinha. Veja o que o Brana diz. Você faça isto, irmãzinha. Tua palavra é a verdade, Senhor. Já não vou observar o que sinto, nem o que qualquer pessoa diga. Estou fechando e limpando todas as minhas avenidas, todas as minhas frustrações, as dúvidas, a incredulidade, todas as sensações que tenho tido. Estou limpando-me das enfermidades e todas as demais coisas que tenho tido. Estou passando por alto tudo isto e estou vindo diretamente ao Espírito. Oh, Senhor, vem agora mesmo. Ei, glória a Deus. Você está vendo? A tua palavra é a verdade. Veja, meu irmão, limpe-se de toda enfermidade, de toda frustração, de toda incredulidade. Glória a Deus. Se agarre à palavra. Você não vai crer nas mentiras que Satanás te diz. Você não vai crer nas acusações que ele faz a você. Mas você vai crer
que você está liberto, que você está curado, que não há nada que Satanás tente colocar diante do seu caminho. Você vai passar por cima desse obstáculo. Não é uma enfermidade, meu irmão, que vai te tirar do caminho. Você vai sempre olhar para o alvo, que é Cristo, e se agarrar nessa verdade. Agora, eu vou ler as participações. Nós temos aqui mais 10 minutos. E nós vamos usar para essas participações, através do nosso contato. Agora, eu perdi, foi o tablet que estava aqui em cima, Jesus. Cadê? Sumiu. Aqui, graças a Deus. O irmão John William, ele mandou a sua participação, onde diz assim: destaque de domingo, 23/5 de hoje. Evangelista Tiago. Esse aqui foi um destaque da mensagem. A presença de Cristo nos traz novas esperanças. O irmão Brana disse isso na mensagem que o irmão Tiago usou nesta noite. A presença de Cristo nos traz novas esperanças. A irmã Cássia também enviou 2 destaques. Um destaque do Boa Noite com Jesus, do dia... um destaque de hoje, 23/5, onde está dito assim, escrito assim: a confiança em Deus e em sua palavra nos faz pronunciar a vitória antes de acontecer. Amém, glória a Deus. O destaque do evangelista irmão Tiago. E também, ela é a nossa armadura, a Bíblia. Vista-se da palavra de Deus. Destaque do evangelista irmão Cássio Soares. Amém. O irmão Francisco Cardoso, irmão Francisco Lazuli, né? Irmão Francisco Lazuli, ele diz assim: se nós soubermos olhar as coisas pelos olhos bons, só veremos coisas boas. Pastor Sebastião Machado. Destaque da escola dominical de hoje. Deus abençoe, irmão Francisco. Deixa eu ver se tem outro. Não, só esses. Nós agradecemos a participação. A irmã Ana Clara de Nazária mandou também um destaque aqui do pastor Paulo Sérgio, do dia 25/4, onde diz assim: vale a pena seguir a estratégia do Senhor. Confie. Se você não perdeu sua fé, você não perdeu nada. É o seu comportamento que te coloca na adoção. Quem é filho se comporta como um pai. Suas qualidades não influenciam na salvação, nem seus defeitos te tirarão do arrebatamento. A fé perfeita olha por cima. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Essas são as participações de hoje. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Cardoso. Amém, aleluia, graças a Deus. Como diz o pastor Joaquim Gonçalves, coisa boa é coisa boa, né? A gente vai acumulando o que a gente vai recebendo e isso vai produzindo dentro da gente uma alegria, um ânimo, uma coragem para nós prosseguirmos em frente. É isso, meus irmãos. A presença de Cristo nos traz esta nova, essa agradável expectativa, né? E hoje de manhã cedo também, na escola dominical, o pastor Machado nos disse que é uma nova chance de começar, não é? Deixa eu ver aqui, eu anotei esse que o pastor Machado disse, que é um privilégio, uma nova chance de nós começarmos. Estamos diante de uma nova oportunidade de recomeçar. É isso, meu irmão. Nós estamos sempre diante desta oportunidade.
Cada vez que você para, você emprega forças para estar nesta atmosfera, você está aproveitando a oportunidade que tem sido dada para você recomeçar, né? E então a gente deixa para trás, esquece as coisas que ficaram para trás, os tropeços e tudo mais, e seguimos em frente em direção ao alvo, que é Cristo Jesus em nossas vidas. Então, meus irmãos, agora nos resta a nossa oração final. Eu vou pedir para o irmão Cássio fazer essa oração para nós. E você que está nos acompanhando, que tem, nesse momento, tem algo em especial a pedir, a apresentar ao Senhor, você faça essa corrente de fé, de confiança, que todas as coisas são possíveis, porque estamos crendo na verdade. Bem? E a verdade, o Senhor Jesus disse que tudo é possível ao que pode crer. Amém? Então nós vamos orar e você apresenta a sua causa, a sua necessidade, o seu agradecimento e juntamente conosco sairemos abençoados de mais esta reunião. Por favor, irmão Cássio. Vamos orar, irmãos, certos de que Deus conhece as nossas necessidades e Ele é poderoso para nos suprir cada uma delas. Amado, poderoso Salvador Jesus Cristo, primeiramente, Senhor, a nossa gratidão pelo perdão dos nossos pecados e a segurança que o Senhor fez ancorar em nossos corações, de que ali na cruz o Senhor resolveu todo o problema do pecado e ao ser sepultado o Senhor os levou para bem longe de nós e ressuscitando o Senhor rompeu as amarras da morte, da enfermidade e da opressão. E naquela manhã, Senhor, o sol brilhou de forma diferente, tal qual brilhou o sol a primeira vez sobre essa terra, trazendo vida àquelas sementes que estavam ali, aguardando pela luz para que elas então brotassem. Assim, na ressurreição, o Senhor fez brotar nos corações dos teus filhos a esperança, a fé, a confiança. Como nós ouvimos hoje, quando Jesus chega, as esperanças se renovam. E nós cremos que o Senhor tem vindo até nós, até os nossos lares, até os nossos corações. Então, aquela mesma esperança que estava lá no coração de Abacuque, hoje está enraizada em nossos corações. E nós cremos que o Senhor está ouvindo as nossas orações e que o Senhor suprirá as nossas necessidades, porque o Senhor é um Deus riquíssimo em misericórdia, é um Deus grande em perdoar, tardio em irar-se. Esse é o Senhor, o nosso Deus, e nós estamos agradecidos, confiados em tudo que o Senhor tem prometido a nós. Nós nos agarramos a isso, Senhor, a promessa, e nos firmamos nelas, sabendo que o Senhor fará cumprir cada uma de tuas palavras em nossas vidas. Abençoa teu povo, Senhor, e que conforme a fé de cada um assim seja feito, e que eles vejam então acontecer em suas vidas o impossível. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. João Cardoso, né? É isso, meus irmãos. Nós agradecemos mais uma vez a companhia de cada um de vocês e contamos com a sua audiência, o seu bom, agradável companheirismo
para estarmos juntos durante a semana, na nossa programação diária e nas nossas reuniões ali no nosso santuário. Amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos lá para o nosso culto de oração. E logo em seguida, às 21h30, nós temos a nossa programação diária, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço fraternal a todos, Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Cássio, irmão Abel, abraço, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se na verdade fosse em dinheiro que a humanidade fosse pagar tão grande dívida, tão alto preço, bem reconheço, verbas não há. 33 anos de sofrimento, quanta tormenta ele sofreu. Foi rejeitado, crucificado para comprar você e eu. Sou devedor, grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor da minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida. Em minha Bíblia, quando estou lendo, vou revivendo a triste cena. Eu vejo um homem sofrer calado, ser imolado, ninguém tem pena. Vejo seu rosto ensanguentado, vejo em seu lado outras feridas.
espinhos cravos, e nesse alvo vejo o resgate da minha vida. Sou devedor, grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor da minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida por Cristo Jesus, meu Senhor, e Ele já ressuscitou.